Bom dia, meus caros, tudo bem? Olha, hoje nós vamos tratar então de um período muito importante para a história, que é chamado período regencial, tá certo? Só lembrando para quem está boiando, quem está chegando de paraquedas aí, o que é o período regencial? Entre o primeiro e o segundo império, você tem um hiato nesse meio aí. O Dom Pedro I saiu muito cedo, abdicou o trono, o Dom Pedro II ainda é muito novo, o que vai acontecer? Vai ter um hiato. Esse ato, esse período que a gente não tem imperador, é chamado de período regencial. É o período que Dom Pedro II ainda não tem a maioridade e quem vai governar o Brasil são os regentes, conforme a gente vê na aula de regência, tá certo? Agora, especificamente aqui, o que nós vamos ver nesse período curto, de 9, 10 anos? Nós vamos ver especificamente as revoltas que acontecem no período regencial, certo? Lembra, toda revolta ela tem um motivo e um objetivo, assim como um desfecho. O motivo normalmente é uma insatisfação popular da elite, da classe média, em relação a uma atitude tomada, em relação à condição de vida ou uma coisa do tipo, certo? Então, o importante é você identificar em cada uma dessas revoltas quais foram os fatores causadores e, em cima disso, qual o objetivo de cada um. Combinado? Nós vamos começar, então, a falar de uma das revoltas principais desse período aqui, tá certo? Que é a Revolta de Malês. Bem, vamos lá. A Revolta de Malês acontece na Bahia. Agora, pessoal, vai ter muita revolta na Bahia? Vai. Lembra do seguinte para mim, que vai te ajudar na hora de você identificar esses fatores. A Bahia era o lugar que mais chegava escravo no Brasil. Então, muitas vezes, as revoltas de escravos ou revolta por condições péssimas de vida, maus tratos, vão se dar em território baiano por conta disso, certo? Agora, como é que acontece a revolta de Malês? O que vai acontecer? A revolta de Malês, ela acontece exatamente por causa de uma revolta de escravos. Desde o começo da nossa colonização, você tinha uma preocupação lá atrás com os portugueses, muito grande, em ver quais escravos que chegavam no Brasil. Por quê? Eles faziam questão desses escravos serem de etnias diferentes, línguas diferentes, locais diferentes, para esses escravos não se associarem. Então, quando os escravos chegavam aqui, o que acontecia? Esses escravos, eles não conseguiam juntar, eles não tinham uma unidade em comum. Agora, na revolta de Malês, quem que chega? Chega um conjunto de escravos aqui que eles tinham sido alfabetizados em árabe. Eram escravos muçulmanos da religião islâmica. E esses escravos, eles vão ter uma condição melhor de raciocinar em cima da sociedade, o que eles estão sofrendo, em cima das condições que eles vivem, e eles vão começar a se unir. Tudo bem? Por isso que a Revolta de Malês, ela tem como objetivo o movimento abolicionista. E que é isso mesmo, professor? O movimento abolicionista é simplesmente um movimento que prega a abolição da escravidão. Eles querem ficar livres da escravidão, eles têm essa ciência do tanto que é errado, quanto que eles são explorados, e eles vão brigar por isso, pela abolição de todos os escravos ali dentro da Bahia. Tudo bem? E, obviamente, que eles querem tomar o poder do Estado. Esse Estado é responsável por escravizar eles. Então, eles querem tomar o Estado e fazer uma república onde eles, escravos, conseguem impor suas vontades. Tudo bem? Então, quem vão ser os participantes da Revolta de Malês? São os negros islâmicos que chegam na Bahia para ser escravos e se revoltam, e setores populares. Pessoal, mas que setores populares são esses? Classes mais pobres. São algumas classes que também estão insatisfeitas com o Estado, com a centralização desse poder do Estado, e é um Estado que não cuida dessa galera. É um Estado que não liga para a pobreza dessa galera, para o mal-estar deles, para a cidade, para a infraestrutura. Então, os setores populares mais pobres também vão se revoltar, vão aproveitar essa revolta dos escravos. Certo? Qual era o plano? O plano principal era invadir os engenhos e os comércios. Por quê? Era nesses engenhos, dentro dos comércios, que você tinha a principal elite. É que você tinha os donos do Estado. Quem mandava no Estado, a elite baiana, estava aqui dentro. Nos antigos engenhos de açúcar que permaneciam de pé e nos comércios baianos. Para dificultar a percepção do plano, para dificultar essas elites acabarem com a revolta, o plano do movimento é todo escrito em árabe. Uma coisa interessante. Como eles foram alfabetizados em árabe, o plano é todo em árabe, não tem ninguém que fala, então a galera, mesmo se pegasse alguma coisa, ficava voando. Tudo bem?
Então, eles tentam fazer esse movimento, o movimento se torna muito bem organizado, mas qual é o problema? Sempre tem um dedo duro. O movimento ele é denunciado por um ex-escravo. Esse ex-escravo denuncia todo o movimento, denuncia os líderes. O Estado baiano, com a ajuda do governo federal, faz uma repressão violenta sobre a revolta de Malês, dando esse triste fim à revolta. Bem, normalmente as revoltas no Brasil acabam com essa repressão violenta do governo. Tudo bem? Nós vamos ver que algumas revoltas falam de alguns líderes que conseguiram escapar, ou da anistia econômica, anistia política, alguma coisa do tipo. Mas normalmente tem uma repressão nas camadas mais baixas. A gente parte agora para a cabanagem, certo? A cabanagem acontece de 35 a 40 na região do Grão-Pará, certo? O Grão-Pará é um estado que não existe mais. Na época era onde é o Pará, até maior, muito maior do que é o Pará hoje em dia. Mas por que chamar cabanagem, professor? História, tudo tem relação, lembra comigo. Ela se chama cabanagem por quê? Porque os revoltosos vão ser exatamente os cabanos. Cabanos é o nome da classe mais pobre, da classe popular que vivia lá no Grão-Pará. Agora, o que acontece? Os cabanos viviam numa situação de miséria gigantesca. De novo, olha isso. Você tinha uma elite, essa elite dominava todo o país, dominava todo o estado e não ligava para a camada mais pobre. A partir do momento que a camada mais pobre começa na miséria, sem condição nenhuma, chega uma hora que se estoura. Chega uma hora que eles não querem saber mais, certo? Então, os cabanos vão se revoltar contra essa situação. E o Grão-Pará não mostra nenhuma política social, nenhuma política para superar essa miséria, para superar essa situação, certo? Os cabanos se unem, inclusive com a elite local. Opa! Por quê? Lembra que esse período de regência brasileira é um período dominado pela elite nossa. Tudo bem? Então, é uma elite que está localizada principalmente no sudeste brasileiro. Alguns estados mais longe, como o Grão-Pará, por exemplo, não recebem quase que ajuda nenhuma do governo federal. O que vai ser um problema, inclusive para as elites. Olha, o governo federal não está nem aí para a gente, ninguém ajuda porra nenhuma, ninguém vem mandar na gente, não faz nada, quer saber? Vamos fazer um governo próprio. Vamos revoltar, vamos fazer um governo nosso, vamos acabar com essa bagunça aqui. Então, os cabanos conseguem ajuda, inclusive, da elite local. E eles vão chegar a tomar o governo. Qual que é o problema lá? Os cabanos são ótimos no conflito. Eles vão para cima, guerras, estão lá, conseguem conquistar tudo. Na guerra, na hora da porrada, é perfeito. O problema dos cabanos, sabe onde que vai estar? Na hora de se organizar como política. Na hora de organizar o Estado economicamente, politicamente, na parte administrativa, vai ter alguns problemas. Tanto é que o primeiro governo, que é desse cara aqui, chamado Félix Clemente, ele acaba muito rápido. Para você ver, nesse tempo todo, nesse pequeno período, você teve 3 governos diferentes. O Félix Clemente, ele é morto pelos próprios revoltosos, que não concordam com as ideias dele. O segundo governo é do Francisco Vinagre. O Francisco Vinagre é morto em combate. Opa, vai para um terceiro governo, que é do Eduardo Angelim. O curioso da cabanagem é que o único desses 3 governantes que rompe de fato com o governo federal é o Eduardo Angelim. E após ele se romper, obviamente, ele consegue chamar a atenção do governo federal, que manda suas tropas para cá, e a cabanagem vai sofrer com uma forte repressão do governo. Tudo bem? O governo vai tentar reprimir durante um bom tempo a cabanagem, até que em 1840 tem a contenção total do movimento. Os cabanos tomam a surra do caralho, os líderes são presos, e com isso você consegue ter o fim da revolta da cabanagem. Beleza? Posteriormente, a gente vê a Sabinada, também na Bahia. De novo, a Bahia fazendo parte dessas revoltas regenciais. Ela é chamada de Sabinada por um motivo. O líder foi um médico chamado Francisco Sabino, certo? A Sabinada acontece na região da Bahia, tá? E ela tem uma característica muito importante. Ela é um movimento republicano. Ou seja, a elite local, junto com as camadas médias e urbanas, se unem em prol de uma república. Olha isso. Eles estavam insatisfeitos com as medidas do governo, com a centralização do poder político, com as elites que estavam tomando conta. Não.
a gente quer participar também. A gente quer participar da política, a gente quer fazer tudo. Então, eles querem formar o Estado da Bahia, o movimento republicano, tá? Ali dentro da Bahia. Olha que diferença. Aqui, os participantes, eles não são de camadas populares. É uma revolta que tem como participantes a elite local e as camadas médias urbanas. Tudo bem? Então, eles querem fazer da Bahia uma república, não possuía o ideal separatista, sim, absoluto, e eles falavam de algumas medidas centralistas do governo, certo? Então, no meio desse movimento, que dura pouquíssimo tempo, qual que vai ser o processo e o resultado? Em 37, eles já proclamam o governo baiense. Eles fazem um governo próprio, onde eles vão escolher os seus representantes, vão escolher os seus líderes e tudo mais. Obviamente que o governo federal não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar um questionamento tão grande assim do seu poder. O que vai acontecer? Vai ter a contenção do movimento, certo? Como um movimento que uniu elite e camada média urbana, você vai ter uma coisa diferente. A anistia dos envolvidos. Pessoal, como assim anistia dos envolvidos? Anistia é uma coisa que perdão. Então, os envolvidos, boa parte vai ser perdoado pelo crime de ter feito essa manifestação, essa revolta, coisa e tal. Mas a parte mais fraca, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? A parte menos rica, mais fraca, vai acabar gerando prisão e massacre dos envolvidos. Certo? Da revolta sabinada, a gente vem para a revolta da balaiada. De novo, mesma coisa. A revolta da balaiada acontece de 38 a 40. Balaiada por quê? Porque essas classes populares que você está vendo aqui, que são os participantes, eles são chamados de balaios. Ela acontece lá no Maranhão, tudo bem? Esses balaios eram camadas bem populares, bem pobres. O balaio é referente à casa que ele morava, a casa de pau a pique, de madeirinha, tudo ruim, uma casa pobre, condição de miséria mesmo, tá? Então, a balaiada ela já acontece no finalzinho da regência, olha isso, de 38 a 40. 40 vai acabar a regência, vai começar o Segundo Império. Qual que é o motivo, qual que é a causa dessa insatisfação dos balaios? Primeiro, a situação de miséria vivida no Maranhão. Miséria extrema, eles não têm condição de vida suficiente, não têm trabalho, não têm comida, não têm nada. E o governo federal não está nem aí para eles, ou seja, ausência de políticas sociais. Fora isso, o governo todo centralizado, voltado para o Sudeste, não liga para o Nordeste, não liga para o Norte, e esses estados vão ter uma tendência a se revoltar mais do que os outros, certo? Então, as camadas médias se juntam às camadas populares, certo? O que eles vão fazer? Primeira coisa, logo em 39, eles tomam a cidade de Caxias. E eles vão mandar uma carta para São Luís reivindicando a revolta, reivindicando a cidade de Caxias, e eles querem reivindicar melhores condições. Olha, eu quero reivindicar, eu quero eleger o meu representante, eu quero melhores medidas, condições de trabalho, salários, eu quero que as coisas cheguem aqui, eu quero mais atenção. Então você vai ter muito conflito contra o governo durante esses 2 anos. Tá? Porque São Luís, que é a capital, não aceita de jeito nenhum essas reivindicações. Fala, reivindicação caralho. Quem vocês pensam que vocês são? Eles tomaram a cidade de Caxias e vêm de enfrentamento, de confronto com a capital, com o governo federal. Exigindo melhores condições de vida, exigindo mais atenção do governo central. Obviamente, o governo federal vai ter que dar uma repressão exemplar, assim como as outras. O resultado é a morte dos principais líderes. Eles são mortos para servirem de exemplo. E, além disso, a anistia de alguns envolvidos. Raciocina comigo. Se fosse para você chutar quem que vai morrer e quem que vai sofrer anistia dos participantes? A camada média, classe popular. Quem que você acha que vai morrer? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E vai morrer, o pessoal que vai sofrer mais com repressão é a classe popular. O pessoal de classe média vai sofrer alguma anistia por esse envolvimento. Tudo bem? Bora lá? Por fim, uma das maiores revoltas do Brasil, a que dura mais tempo, uma das mais importantes. O pessoal do Sul fala demais sobre isso, é grande parte da história, é a revolta da Farroupilha. A revolta da Farroupilha acontece entre 35 e 45, na região do Rio Grande do Sul. Mas você vai ver comigo aqui que ela não fica só no Rio Grande do Sul. É uma revolta que ela vai ser mais ampla. Ela vai atingir o estado também de Santa Catarina. Já já a gente fala sobre isso. Tá? Pessoal, mas o que era a treta? O que aconteceu? O Rio Grande do Sul?
O Rio Grande do Sul não é no Nordeste, todas as outras até agora são lá no Norte e no Nordeste. Eram regiões mais pobres, que o governo federal não dava bola. E o Sul? O Rio Grande do Sul, a revolta farroupilha, você vai ter que lembrar de um outro fator para mim, combinado? O Rio Grande do Sul era, e ainda é até hoje, um grande produtor de charque. Tinha muita criação lá de gado, criação de cavalo. A charque é uma espécie de uma carne seca, tá? Então, eles produziam essa carne para distribuir por todo o Brasil. Qual que era o problema? Eles pagavam altos tributos sobre a charque e o sal, que era para fazer a carne. E qual que era o principal concorrente do Rio Grande do Sul? A região platina, Argentina, Uruguai. Os produtores do Sul começaram a ficar muito putos, por quê? Muito insatisfeitos. Porque a carne que vinha de fora vinha com mais vantagem que a própria carne do Rio Grande do Sul. Os tributos que o pessoal do Rio Grande do Sul pagava eram mais altos do que quem vinha da Argentina ou do Uruguai. Não, pô, peraí, mano. Eu sou do seu país, eu tô aqui dentro, tô gerando emprego, gerando economia aqui para dentro, e você tá dando vantagem para quem é de fora? Não, isso não tá certo. Tá? Essa ausência do governo federal lá dentro, essa falta de atenção com o Rio Grande do Sul, faz o pessoal do Rio Grande do Sul, de fato, se revoltar. Aí, raciocine comigo. Se há um problema no charque, se há um problema com os criadores de gado, quem que você acha que são os participantes? Os participantes são a elite agrária. Era o pessoal que tinha terra para criar gado, está insatisfeito com esses altos tributos sobre a charque e o sal. Tudo bem? Tem dois líderes aqui, e esses nomes são importantes para a história, que é Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi, você já viu comigo que o Giuseppe Garibaldi ele também faz parte da unificação italiana. Lembra que ele é o herói de dois mundos? Né? Ele faz a revolta farroupilha e ele também faz a unificação italiana. Por isso ele ser chamado herói de dois mundos. O pessoal do lado sul fala muito nesses nomes aqui. Tudo bem? Então, como é que vai se dar o desenvolvimento da revolta da farroupilha? Logo em 36 é criada a República Piratini. A República Piratini é quando o Rio Grande do Sul declara a sua independência do Brasil. Não, nós vamos ser um estado à parte. Se é para cobrar esse tanto de tributo aqui, se é para não dar vantagem nenhuma, se é para não ter atenção do governo federal, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma república minha. A República Piratini. Tudo bem? Eles criam a república, elegem os seus representantes e tudo mais. Mas não parem, não. Olha o tempo que a revolta dura. Ela começa na regência, em 35, mas ela termina só em 45, já durante o Império. Então Pedro II vai ter que lidar com ela. Tudo bem? Em 39, eles criam a República Juliana, em Santa Catarina. Ou seja, quase que o sul inteiro do Brasil se separa. Tudo bem? Então, perante essa separação do sul, que dura 10 anos, vai ter que fazer algum acordo de paz. Esse acordo de paz é a paz de Ponte Verde, já em 45. Como é que eles vão negociar para poder o Rio Grande do Sul voltar a fazer parte do Brasil? Tem alguns enfrentamentos, alguns conflitos, mas o que vai resolver é o acordo, é a paz de Ponte Verde. Primeira coisa, o governo brasileiro, o Império Brasileiro, negocia com a elite agrária a anistia de algumas dívidas. Algumas dívidas que essa elite agrária tinha com o governo federal, eles são perdoados dessas dívidas. Tudo bem? Então, eles vão ganhar essa vantagem financeira. Além disso, eles exigem que eles indiquem o seu próprio presidente da província. O presidente da província é uma espécie de governador nosso hoje em dia. Então, eles pedem, eu volto a fazer parte do Brasil, mas o que eu quero, nós da elite agrária, vamos indicar o presidente da província. Além disso, os soldados gaúchos vão fazer parte do exército brasileiro, e isso acaba acontecendo, porque claro que assim que eles formam a província deles, eles têm um exército próprio. E esse exército gaúcho vai fazer parte do exército brasileiro. E por fim, a garantia de liberdades individuais e de propriedades. Então, a revolta farroupilha, por mais que eles não tenham ficado separados do Brasil, por mais que eles tenham voltado a fazerem parte do Brasil, é uma revolta que você pode falar que ela dá parcialmente certo ou, de fato, ela faz com que a vontade dos revoltosos aconteça. Eles conseguem uma série de reivindicações com o governo federal para voltar a fazer parte do Brasil. Beleza? Então, aqui a gente termina de falando das principais revoltas regenciais. Tranquilo? Um beijo para todo mundo. Obrigado pela aula. Estudem bastante. Fui.